Bom dia, lindões e lindonas do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Na última aula, nós estivemos juntos falando sobre a metafísica cartesiana. Fizemos uma introdução ao que era a metafísica para Descartes, E aí chegamos no discurso sobre o método, que é o primeiro grande livro do Descartes, sobre para se chegar na dúvida metódica, que é o tema da aula de hoje, e, obviamente, meditações metafísicas, que é a segunda parte da aula de hoje também. Mas nós estávamos naquela, O que é realidade? Será que o que eu estou vendo é confiável? Será que o que eu sei é verdadeiro? O que Descartes estava atrás, buscando ali como concepção metafísica, era entender o que é a verdade. E se neste mundo eu posso conhecer o que há nele com toda a certeza. Então Descartes já começa dizendo, olha, os órgãos dos sentidos não são confiáveis, porque pode ter algum gênio enganador, algum espírito maligno. Na verdade, não tem gênio enganador, espírito maligno, Na verdade, o que tem é a imperfeição do mundo e a imperfeição dos órgãos dos sentidos que fazem com que nós enxergamos, sintamos, percebamos o mundo de maneiras diferentes. E nessa situação, Descartes acreditava, então, que não era válido esse tipo de conhecimento, porque ele estabelece uma premissa básica. Para ele, só é verdadeiro aquilo que não resta sequer a menor dúvida de que é verdade. E ele coloca lá o termo claro e distinto. Conhecimento claro e distinto significa o quê? Um conhecimento que não resta sequer a menor dúvida de que aquilo ali é verdadeiro. E aí, então, começamos a falar sobre as regras do método em Descartes, que é uma introdução ao método científico, como fazer ciência, ou como descobrir a verdade, como ter alguma certeza neste mundo. E aí Descartes, então, coloca a primeira regra da evidência, só aceitar aquilo que é tão claro e tão distinto que não resta sequer a menor dúvida. Segunda regra é a regra da análise, Vou repartir a realidade para compreender as partes. A terceira regra é a síntese, ou seja, eu vou unir os elementos a fim de criar uma cognição sintética, Então, vou juntar aquilo ali que eu fiz análise, e aí vou verificar se no final eu fiz as etapas corretamente, e se, obviamente, no final daquilo ali eu tive alguma certeza. E aí Descartes vai falar, poxa, eu posso aqui pegar alguma coisa para estudar, e eu sempre, no final, vou ter dúvida, tá? Então, este aqui é o termo que nós paramos na nossa última aula, Que a dúvida aparece como a primeira, talvez, certeza de Descartes, Que eu não consigo compreender o mundo com os órgãos dos sentidos, e por não compreender, eu fico com dúvida. E aí ele transforma essa dúvida na centralidade do seu método científico. O Descartes, então, tem como centro a dúvida metódica, tá? E aí a dúvida surge da própria aplicação do método. E a gente continua, então, aqui, vamos para o nosso slide, então. O saber tradicional busca a experiência sensível, que é a experimentação, tá? E vocês vão ver no ano que vem, quando a gente voltar, para as nossas aulas, na Filosofia 2, essa galera que vai defender a experiência sensível, que vão ser chamados de empiristas. Na verdade, um tecnicista, Francis Bacon, e depois Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, que são chamados empiristas. E vamos continuar nessa escola que nós estamos hoje, que é a escola da razão, do mentalismo, que Descartes é apenas um dos membros, mas que a gente vai estudar também, Pascal, Leibniz, Spinoza, que são autores também defensores do racionalismo, que a verdade só pode ser provocada pela mente, tá? Mas vamos lá. O saber tradicional busca a experiência sensível, pela experimentação. Mas sabe-se que mesmo a experiência pode levar por nossa sensibilidade a questões erradas, falsas impressões. Já falamos sobre isso, E aí, abre aspas.
como os sentidos algumas vezes nos enganam, supus que nenhuma coisa é tal como é representada pelos sentidos. Ou seja, você não pode confiar nos sentidos, tá? E a gente já compreendeu isso aqui. Quem me garante que não existe um gênio enganador que conduz a nossa lógica a crer que 2 mais 2 seja igual a 4? Aonde reside tal evidência, senão no que cremos ser o verdadeiro? Ou seja, a nossa ciência também é pautada, né, embasada em termos de fé. Porque você pega ali o livro, né? Vou pegar o livro, vou estudar o livro. Aí você fala assim, parece que tudo que é papelado, que é transformado em texto num livro, se torna verdade. E não é bem assim que as coisas acontecem, né? Então, para o Descartes, né, a gente tem que duvidar de tudo, né? Temos, então, uma dúvida chamada de hiperbólica. O que significa isso? Que ela vai e volta, ela funciona como uma espiral. Ela duvida até daquilo que tínhamos como mais fundamental. E aí, palavras do Descartes. Posso supor, portanto, que exista não um verdadeiro Deus que é fonte soberana de verdade, mas certo gênio maligno, não menos astuto e enganador do que poderoso, que tenha empregado todos os seus recursos em me enganar. Obviamente, aqui, isso é uma metáfora. Descartes não está dizendo aqui que existe de fato um gênio enganador. Ele só está dizendo o quê? Que o mundo tem imperfeições e que os órgãos do sentido me provocam conhecimento que também me deixa cheio de dúvidas. E aí, então, no livro Meditações Metafísicas, Descartes vai estar escrevendo o seguinte: suponho que todas as coisas que vejo sejam então falsas. Fixo-me bem na mente que nada existiu de tudo o que minha memória, cheia de mentiras, me representa. Penso não ter sentido algum. Creio que o corpo, a figura, a extensão, o movimento e o lugar não são nada mais do que invenções do meu espírito. Por quê? Representações mentais. Inclusive, a gente vai voltar nisso aqui em algo muito parecido com Arthur Schopenhauer, tá? Mas isso é para o final lá do ano que vem. Tá bom? Então, o que poderá ser representado ou reputado, considerado como verdadeiro? O que é verdade? Talvez nada mais além do fato de que não há nada certo no mundo. Então, a dúvida se torna uma verdade. Porque se eu duvido de tudo, então, pelo menos a dúvida, eu acredito que seja alguma coisa que seja verdadeiro. Não se trata do ceticismo, né, que é uma corrente que duvidava de tudo, não é tão simples assim, mas essa dúvida é transitória, porque Descartes vai chegar a algumas certezas, tá? Qual que é a primeira certeza ou a certeza fundamental em Descartes? A primeira certeza na filosofia cartesiana é que cogito ergo sum, que é a nossa frase fundamental da teoria cartesiana. O que significa cogito ergo sum, né? Ou je pense donc je suis, né? Que, se você preferir do latim para o francês, é penso, logo existo. Então, a primeira certeza que Descartes tem é de que se eu duvido do mundo, se as coisas imperfeitas no mundo me fazem duvidar, se eu estou duvidando, eu estou pensando. Então, uma certeza eu tenho, que se eu estou pensando, eu existo. Então, esse penso, logo sou, se sou, existo, é a primeira certeza em Descartes. Há uma força, aspeados, hein? Vamos lá, a frase do Descartes. Há uma força, não sei qual, enganadora e muito astuta, que realiza qualquer esforço para me enganar sempre. Entretanto, se me engana, não há qualquer dúvida que existo. Por mais que ela me engane, não poderá fazer com que eu seja nada, enquanto eu pensar que sou algo. Consequentemente, depois de ter pensado e examinado tudo com grande cuidado, é necessário concluir que a proposição eu sou, eu existo é absolutamente verdadeira, toda vez que a pronuncio ou que a concebo em meu espírito. Então, na verdade, o penso logo existo, ou penso logo sou, o cogito ergo sum, é a ideia de que, de fato, se o mundo é imperfeito, eu duvido do mundo, e se eu duvido do mundo, eu estou pensando. Se eu estou pensando, eu estou existindo. Essa é
a explicação do penso, logo existo. Até a dúvida mais extravagante leva a crer que, porque pensamos até a dúvida, existimos. Mas o que é o pensamento segundo Descartes? Aí, gente, pensamento é muita coisa, tá? Como o termo pensamento, eu abranjo tudo que existe em nós de tão factual que sejamos imediatamente conscientes dele. Como, por exemplo, todas as operações de vontade, o intelecto, a imaginação e dos sentidos são pensamentos, tá? Acrescentei imediatamente para excluir tudo que disso deriva. Assim, por exemplo, um movimento voluntário tem como seu ponto inicial o pensamento, mas ele próprio não é pensamento, tá? Movimento involuntário, vocês lembram? Bater o martelinho no joelho, isso não seria pensamento, mas se originaria como ponto inicial o pensamento. Na verdade, Descartes está apontando o quê? Para uma ideia de sistema nervoso, tá? De que, na verdade, a concepção dele, inclusive, do corpo humano é como se fosse uma máquina, o mundo é uma máquina, né? É a visão maquínica de mundo de Descartes, do corpo também, e que a mente é como se fosse um fantasma que habita esse corpo e controla o corpo. Não tem aquele filme, aquele desenho animado, né, Divertidamente, né? Divertidamente, aquela ideia de que tem pessoinhas dentro do cérebro e que controlam ali, é uma ideia cartesiana. Então, o que acontece? O Descartes, ele foi utilizado, então, para virar filme. Tá bom? Então, essa ideia maquínica. O conhecimento das coisas, então, do mundo, quando realizadas de maneira clara e distinta pelo pensamento, são indubitavelmente, ou seja, são com certeza verdadeiras. Não é, portanto, a sensibilidade, não é, portanto, a experiência que conduzem à verdade, mas a verdade é provocada pelo pensamento. Já falei isso aqui, eu já estou só aqui olhando os slides, ver se faltou alguma coisa para ser dita. Vamos lá. Todas as nossas certezas fundam-se, então, na consciência, enquanto realidade pensante. Temos uma filosofia enquanto doutrina do conhecimento, que é a gnosiologia, né, que é uma concepção, gnosis é conhecimento, né, então é um estudo do conhecimento, né? O que prova algo é o próprio humano e a consciência racional, né? O que faz alguma coisa, validar um conhecimento, que prova que alguma coisa é verdadeira, é este humano utilizando a sua consciência e não os órgãos do sentido. Então, Descartes está fundando, neste momento, um movimento, né, uma escola chamada de racionalismo. E a racionalidade expõe o humano à existência revelado pelo pensamento. Então, tudo é mental, tá? Agora, se sou, o que mais é também? Os outros são? Porque também pensam? Não sei se eles estão pensando. O que existe além de mim e de minha solidão? O mundo existe? Ou ele é fruto da minha imaginação? O humano inquieta-se na busca de certezas. E aí, então, a faculdade de julgar, bem como de distinguir o que é verdadeiro e falso, é a propriedade que se chama bom senso, vamos chamar aqui de razão, melhor, né? Bom senso ou razão, que é naturalmente igual em todos os homens. Então, se levaria a acreditar que a racionalidade faz parte de todos os humanos, né? Apesar da gente ter dúvidas se alguns pensam, né? Alguns a gente até acha que não pensam mesmo, mas provavelmente eles existiriam por conta da racionalidade, tá? Vamos passar, então, para a segunda certeza de Descartes, tá? Vocês estão comigo aqui, gente? Até agora entendido? Compreendido até então? O mundo é imperfeito. Vamos lá, quem falou? Amanda? Amanda. Pode falar, querida. Não, sim, tá tudo certo. Tô conseguindo entender. Perfeito, Amandita. Então, vamos lá, ó. Descartes quer descobrir, pela metafísica, a verdade. O mundo é imperfeito. Os órgãos do sentido não são confiáveis. Só posso acreditar na minha mente.
Se olho o mundo com uma metodologia científica, a metodologia do Descartes, que é a primeira método científico, e tento descobrir o que está no mundo, ele fala, tudo que eu faço aqui chega no final da dúvida. Mas peraí, se eu estou duvidando, eu estou pensando. Se eu estou pensando, eu estou existindo. Primeira certeza de Descartes. Segunda certeza de Descartes. Gente, para quem achava que filósofo é tudo ateu, não é, tá? Filósofo não é tudo ateu, né? Descartes aqui é um teísta. Teísta. Acredita em Deus, tá? Como vai acreditar também os outros racionalistas, tá? Vão acreditar aí na existência de Deus. Só que Descartes cria a chamada regra ontológica ou a prova ontológica da existência de Deus. É óbvio que tiveram outras provas ontológicas, né, no período medieval, inclusive, mas a prova ontológica racionalista cartesiana que é uma das provas da existência de Deus. Aí você pode perguntar, professor, e você acredita em Deus? Ah, isso aí não vou revelar. Mas eu vou passar para vocês provas de que Deus existe e provas de que Deus não existe. Então aí cada um no seu íntimo aí vai fazer as suas escolhas de acordo com as suas de acordo com a sua fé, né? Mas é bacana, né? Colocar as coisas à prova, assim, pensar, afinal de contas, por que existe tal coisa? Por que existe o mal? Como é que é Deus? Né? Isso aí é um dos elementos do pensamento filosófico também. Mas Descartes defende, para aqueles aí que acreditam em Deus, né? Defende a existência de Deus e vai trazer para nós uma prova de que Deus existe. Tá? Vamos lá, antes de entendermos que história é essa de que Deus existe, como que o Descartes fundamenta essa questão da prova da existência de Deus, tá? Eu vou falar o seguinte, para Descartes existem 3 tipos de ideias, tá? São ideias inatas, que são as que nós encontramos em nós mesmos, nascidas com a nossa consciência. Professor, existem ideias que nascem conosco? Sim. Que vão ser provocadas e vão aparecer de acordo com o que a gente vai vivendo, né? Mas para Descartes, as ideias inatas são apenas 2 aqui, tá? Que 2 ideias são essas? A de que eu existo, cogito, e a de que Deus existe. Porque são res cógitas. Res cógitas, o que é isso? Res, em latim, significa coisa, perdão, ideia. Res significa coisa. E cógitas significa pensada. Res cógitas, então é coisa pensada, tá? Que são as ideias inatas. Ideias que nascem com a gente são ideias lógicas. Elas não precisam de alguém para ensinar. É isso que acontece. Uma ideia inata não precisa ser ensinada, tá? Outro tipo de ideia são as ideias adventícias. O que são as ideias adventícias? Advento, vem de fora, tá? Vem de fora de nós e nos remetem a coisas completamente diferentes de nós, né? A sensibilidade é responsável pelas ideias adventícias. São essas que a gente está falando que podem nos enganar. Outro tipo de ideia são as ideias factícias. Essas com certeza são falsas, são ilusórias. Nós pegamos ideias adventícias com as experiências, reformulamos ela na nossa cabeça, ou seja, criamos ficções mentais, né? E então a criatividade, a imaginação são ideias factícias, tá? Só um momentinho, gente, aqui, rapidinho eu tô voltando.
Desculpa, galerinha. Vamos voltar aqui. Tá? Imprevistos acontecem, meus queridos. Imprevistos acontecem. Tá? Vamos lá. E então, eu tenho ideias inatas, que são ideias que nascem comigo, ideias adventícias, que me vêm com os órgãos dos sentidos, e ideias factícias, que são a imaginação, que são a maneira como nós formulamos na cabeça aquilo que a gente ganha com os órgãos dos sentidos. Tá bom? Só que para o Descartes, apenas as ideias inatas são a forma mais depurada de conhecimento, mais puro, né? Basta olharmos a suma ideia que sustenta todas as outras, que é a ideia inata de Deus, que é, então, a segunda certeza. Como assim, professor? Descartes entendia que, sabia com a cognição de que Deus existia e já era uma ideia inata. Vamos lá, vou resumir isso aqui, ó. A ideia de Deus, escreve Descartes em Meditações Metafísicas, é a ideia de substância infinita, eterna, imutável, independente e onisciente, da qual eu próprio e todas as outras coisas que existem, se é que é verdade que as outras coisas existem, fomos criados e produzidos. A prova de que Deus existe, segundo Descartes, é a própria consciência humana. Então, é uma verdade necessária. Como assim uma verdade necessária? Significa que, olha, vamos lá. Se eu tenho dúvida no mundo, o mundo é imperfeito. Não é isso? Para existir a ideia de imperfeição, há que existir a ideia de perfeição, porque as coisas nascem por intermédio dos seus contrários, tá? Se vocês não lembram disso, já vou fazer uma referência, tá? Vamos lembrar aqui, lá nos pré-socráticos, lá nos filósofos antigos, a ideia de que se existe claro, existe escuro. Para existir beleza, tem que existir a feiura. Para existir a bondade, existe a maldade. Ou seja, uma coisa depende do seu contrário para estabelecer uma conexão lógica na estruturação do seu conceito. Isso é lógica básica, tá? Então, o que acontece? Como assim, professor, para existir o belo, existe o feio? Por quê? Se todas as coisas fossem belas e não existisse o feio, não existiria nem a beleza, porque nós não conseguiríamos distinguir o conceito de beleza se não existe feiura. A mesma coisa, o vício e a virtude, a mentira e a verdade, o claro, o escuro, o frio, o quente. Se todas as coisas fossem quentes e não existisse o frio, obviamente não existiria o frio, mas também não existiria o quente, porque não existiria a noção lógica de temperatura, tá bom? Então, se o mundo me provoca dúvidas, significa que o mundo não é perfeito. Se o mundo não é perfeito, as imperfeições fazem que eu pressinta ou saiba de maneira inata que existe um conceito de perfeição. Descartes está chamando aquilo que é perfeito, o conceito de perfeição, de Deus. Olha, eu sou efêmero, ou seja, não sou eterno. Uma hora eu vou morrer. Se eu sou morrível, alguma coisa será imorrível. E essa coisa imorrível não é o Bolsonaro, né? A coisa imorrível ou eterna é Deus. Percebem? Então, é uma coisa manifesta por luz natural, que deve haver pelo menos tanta realidade na causa eficiente e total quanto no seu efeito. Porque onde o efeito poderia extrair a sua realidade, se não da sua própria causa? E como essa causa poderia transmiti-la ao efeito, se não a tivesse em si mesma? Ou seja, a ideia de Deus é possível pelo próprio conceito que abarca o divino. Que é o quê? Infinito, eterno, imutável, onisciente, independente. Ou seja, perfeito. Nossa ideia de finitude somente pode ser oriunda de uma ideia de infinitude. Ou seja, o que é infinito é Deus.
tá? Outra, segundo Descartes, a ideia de imperfeição advém da ideia de perfeição. Não existe perfeição sem existência. Se ela não existir, já não é perfeita. Porque para ser perfeito, necessariamente deve existir. Gente, isso é a metodologia da lógica racionalista, tá? Logo, Deus existe porque é perfeito. E porque somos uma ideia imperfeita, vinda de uma ideia perfeita. Não somos autoproduto. Inclusive, essa é uma referência, um teólogo e filósofo da religião contemporânea, que é Paley, faz uma prova da existência com base na ideia de relojoeiro, que é o seguinte: se você passando no deserto encontra um relógio, você vai supor, pela lógica, que ali passou alguém que perdeu o relógio, porque o relógio não nasce do chão, né? Então, se passou um relógio ali, há que existir um relojoeiro. Então, o que acontece? Alguém fez aquele relógio. E quem fez a existência, o mundo e todas as coisas? Então, existe ainda uma prova ontológica, então, da existência de Deus, segundo Descartes, que é a existência é parte integrante da essência. Ou seja, sem a essência, sem a ideia, não há existência. Como a essência, né, a ideia, há a existência, então, né? Como não vale sem montanha, não existe, né, um vale sem uma montanha, para ter montanha vai ter vale, né? Ou triângulo sem a soma interna dos ângulos diferente de 180, porque a soma interna do triângulo sempre vai dar 180, ou seja, porque é um conceito originário da ideia de triângulo. Então, não há imperfeito sem perfeito. A essência sem existência. É impossível não pensar em Deus. Deus, então, espanta o gênio da dúvida e permite a unidade do saber humano. Deus possibilita o acesso à verdade, tá? E essa, então, é a segunda certeza ou ideia inata postulada, construída, pensada por Descartes. Tá bom? Vamos lá, vamos seguir. O que acreditava, pensava também Descartes? Descartes entendia que o mundo e toda a nossa atividade corporal é uma máquina. Vocês vão perceber que muitas das coisas que estão aqui nos slides eu já falei para vocês aqui na aula. Vamos lá. No mundo em que vivemos, somente a propriedade de extensão. O que é propriedade de extensão, gente? Quando nós olhamos para o mundo e vemos que aquilo pode ser metrificado, pode ser medido, né, com largura, altura e profundidade. Você já viu isso em Descartes, já começou a estudar isso desde o ensino fundamental em Descartes. Lembra? Eixo das abscissas, eixo das ordenadas, as coordenadas cartesianas, e vocês estão nisso, né? Na função afim, na reta, na função quadrática, né, na parábola, na função exponencial, na hipérbole. Vocês estão começando o quê? A pensar o mundo de maneira cartesiana, tá? Que é pensar o mundo pela res extensa, pelas medidas. E isso é uma tentativa de Descartes de matematizar e conhecer o mundo. Agora, a cor já não dá para fazer esse processo matemático para o Descartes, apesar de hoje a gente já, com o advento da tecnologia da informação, né, cor é sim matematizável, né? Mas enfim, ali não. Por quê? Porque um apontava e falava, isso é vermelho. Falava assim, não, isso não é bem vermelho não, isso é meio laranja. Ah, isso é azul. Não é bem azul não, é meio verde. Né? Os daltônicos, então, inclusive, compreendem o mundo com outras cores. Tá? O sabor, o peso, o som, a valoração de certas coisas, que para alguns vai ter características mais subjetivas do que objetivas. Então, são propriedades secundárias para o Descartes, portanto, imersas nas possibilidades das dúvidas, porque precisa da validação dos órgãos dos sentidos. Mas, professor, para medir a extensão, eu também preciso da visão, preciso de um órgão do sentido. Mas a questão é, não. Você não precisaria ter visão, por exemplo, dos órgãos do sentido, para entender que existe uma métrica. Então, viveríamos para o Descartes, tá? A gente pode colocar dúvida, pode colocar questões aqui, pode criticar, mas viveríamos, segundo Descartes, entre dois mundos, que seria o res cogitans, ou seja, a coisa pensada, que é o mundo intelectual, o mundo espiritual, a resistência, que não é uma ideia inata,
mas é uma ideia adventícia, lembra? Só que é uma ideia adventícia com possibilidade de ser viável, tá? E aí ele considerar as ideias adventícias não extensas seria algo do mundo infantil, seria criancice, né? Achar que, eu posso ter verdade em qualquer ideia adventícia. Então, quer dizer, qualquer coisa que falar, o que você vê vai ser verdade, o que você escutar, o que você usar os órgãos dos sentidos, e a gente já viu que Descartes não considera isso, tá? Elas são, as ideias adventícias não extensas, são expressões do sistema nervoso ou estímulos do mundo físico e nada mais. Descartes nega essa construção. Tá bom? Então, a ciência não deve fixar-se, portanto, nos estímulos, mas sim nas ideias claras e distintas, na resistência e nas ideias inatas. Temos, assim, a geometria analítica, que tudo fora de nós seria passível de uma extensão. Tá? Então, esse é o encontro entre a matemática e a filosofia. Inclusive, a única coisa que para Descartes seria conhecimento verdadeiro, tá? Conhecimento prático, né? Conhecimento empírico, né? Para Descartes, tudo é passível de dúvida. E por que dúvida? Porque mutável. Uma hora vem uma outra teoria melhor e vai dizer uma outra coisa. Vai vir uma outra construção lógica e vai dizer uma outra coisa. Ele está aqui confiando na filosofia das ideias inatas, do cogito e de Deus, e, obviamente, na matemática, que é onde a gente poderia se apegar, então, é onde mora a verdade. Descartes acaba por fazer coincidir, assim, matéria e extensão, e o mundo cartesiano torna-se, palavras de Karl Popper, um grande epistemólogo, né, estudioso da teoria do conhecimento, o mundo é um imenso relógio mecânico, composto de inúmeras rodas dentadas. Os vórtices, né, os dentes, fazem com que se engrenem de modo a impelirem-se uma a outra parte adiante. Ou seja, o que Descartes está fazendo, inclusive, é construindo as bases para a compreensão de um mundo físico. Porque as ideias agora da física cartesiana vão influenciar profundamente a visão de um cara que a gente conhece bem na física do primeiro ano, né, na mecânica, chamado Sir Isaac Newton. Este inglês, então, físico, vai se basear nos princípios, né, e na matemática cartesiana para criar suas construções. Lembram? Vetores para cá, vetores para lá, e obviamente, mas não vai ficar só nisso, né? Ele vai ali se antepor ao Leibniz, vai ter uma série de questões ali, do cálculo infinitesimal, mas eu não vou entrar nesses princípios agora. A ideia é, Descartes, ao criar a ideia de que o mundo é um relógio mecânico, cria consigo, dessa maneira também, uma compreensão mecânica, ou seja, física do mundo. Né? Um dos princípios que Descartes vai preconizar, né, vai vir antes de Newton, é o princípio da conservação. Tá? É claro que a gente percebe hoje erros no princípio da conservação cartesiana, que para Descartes não existia entropia, né? Ou seja, a alteração dos ciclos de energia em transe no universo, né? Mostram essa falha, né, da compreensão física de Descartes, mas o princípio da conservação vai ser utilizado depois por Newton, né? Vamos lá. Descartes traz o princípio da inércia, por exemplo, que é como a matéria, em suas qualidades, né, elas não poderiam ser pensadas longe da dúvida. Só poderia haver alguma mudança de direção através da impulsão dos corpos, tá? Que é um paradigma newtoniano. O princípio da retilinidade do movimento, que é o movimento originário seria em linha reta, e deste movimento em linha reta, todos os outros movimentos derivariam, né? Então, na verdade, não importa as respostas físicas que Descartes dá para o mundo, porque as respostas dele são reconhecidamente erradas com relação à mecânica, tá? Mas é a criação de um modelo mecânico para compreensão deste mundo pautada por uma imaginação matemática presente no concreto, tá?
E até o corpo humano, Descartes também vai ser anatomista e fisiologista, vai estar ali pensando ali, né, as suas questões, né, fisiológicas, e ele vai dizer o seguinte, que o corpo humano é como se fosse uma máquina movente, um relógio composto de rodas e molas que produzem, que podem contar as horas e medir o tempo. A vida, então, para ele, e aí uma outra questão em Descartes, né, é muito simples, uma entidade material que, conduzida do coração ao cérebro pelo sangue, se difunde pelo corpo e prescinde as funções do organismo, tá? O importante aqui é nós compreendermos que o mundo cartesiano corporal também é mecânico, tá? E aí nós fechamos, e aqui eu tenho um grande resumo do que é a filosofia de Descartes, né? Só nos resta a matematização da geometria analítica proposta pela resistência. Assistimos uma transformação radical na concepção da natureza, porque ela não se tolera mais a primitiva ilusão de considerar a natureza como uma mãe ou um refúgio. Ela é mecânica, tá? Ela funciona por leis próprias. Não é mais possível mover-se em um mundo de conotações humanas e confortos religiosos. Inclusive, Descartes, então, quando fala que Deus existe, esse Deus de Descartes não é o Deus das religiões. O próprio Deus cartesiano é estranho. O Deus de Descartes é criador e conservador do mundo, mas ele não está ali, nem sabe que a gente existe. Deus não mora em nenhum lugar, não é uma alma, não vivifica, não move o mundo. Mas, em suma, fora do meu pensamento, nada é, não existe. Se não existo, realidade e certezas do mundo, algo divino, algo qualquer, também não estaria ali, tá? Então, aqui uma brincadeira para a gente terminar aqui, uma charge, né? O penso logo existo de Descartes e puf, Xi parou de pensar, né? Aqui uma metáfora, né? Que é o cogito, é aquilo que está dentro de nós, e quando o método científico retira o gênio enganador para a gente descobrir o cogito. Aqui os desenhos de Descartes da geometria analítica. Aqui a visão de Descartes de dioptria ótica e a função dos olhos, né? Ele já entendia aqui uma fisiologia ocular. E aqui, para finalizar a aula, eu trago quadros de um autor francês chamado René Magritte, tá? Que Magritte coloca? Magritte coloca um mundo completamente distorcido, tá? Justamente com a dúvida cartesiana, né? Tá vendo aqui uma maçã gigante que ocupa todo um espaço. Esse aqui é fantástico, né? Ceci n'est pas une pipe, que é o quê? Isto não é um cachimbo. Por quê? Porque você não pode pegar, fumar, entendeu? Aqui uma visão do que é o que está dentro e o que está fora da janela. Aqui uma releitura, né, dos sapatos de Van Gogh. Os sapatos de Magritte são do tamanho exato do pé. Aqui o rosto de uma mulher, que na verdade é o corpo de uma mulher. Aqui os tamanhos distorcidos. Então Magritte brincava com isso, né? Aqui um cálice, um pente, um sabonete, uma brocha de barbear. Esse aqui é fantástico, chama-se a condição humana, justamente de não conseguir definir o que é real e o que é abstrato. E, por fim, esse aqui que versa sobre as nossas interioridades, o que mora dentro da gente, tá? Gente, em suma, é isso que nós temos aqui de filosofia cartesiana. Descartes cria um método científico, estabelece as bases da física mecânica, compreende o mundo e o corpo de maneira mecânica, a mente é o fantasma que habita, né, o corpo e controla a possibilidade do próprio existir. A sua metafísica parte desse método científico e busca descobrir o que é a verdade pela dúvida, né, é a res
cogitans, ou seja, são as ideias inatas, eu penso, logo existo, e Deus existe porque é perfeito, né? Eu posso confiar nas res extensas, ou seja, nas ideias adventícias com extensão, por isso a geometria analítica, e tudo mais provocado pelos órgãos do sentido é falso. Gente, enfim, essa é um resumaço, né, de Descartes. Vou lá, me coloco aqui à disposição. Dúvidas? Finalzinho da aula já. Então, vamos lá. Na semana que vem, já vai estar lá no AVA esta aula e a aula da semana passada, ou seja, as duas aulas de Descartes. E eu vou colocar um exercício do tipo questionário, vocês vão ler um pequeno texto e vão responder esse exercício valendo os 15 últimos pontos que valem ainda do ano letivo, né, de filosofia. E a gente vai estar junto, né? No começo do próximo semestre a gente se vê novamente. Tá bom? Espero ter ajudado com vocês. Peço mais uma vez desculpa pelo momentinho ali no meio da aula que eu tive que me ausentar. Tá bom? Beijo. Tranquilo. Gigantesco para vocês e tudo de bom. Tchau, Jamerson. Tchau. Obrigado, Gustavo. Tchau. Obrigada. Tchau, Sofia. Tchau, Bianca. Beijo grande, gente. Fiquem bem, fiquem com Deus. Grande saúde. Tchau, Arielle, Vinícius. Grande abraço, gente. Tchau, tchau.